Graça e paz, querido, querida. Um bom dia. Quinta-feira, dia 29 de outubro. E quinta-feira, eu costumo sempre lembrar, usar preto como forma de alertar contra toda a violência praticada contra a mulher, toda a violência doméstica, toda a violência social praticada contra a mulher. Lembrando que a palavra de Deus diz que a mulher é co-herdeira, o vaso mais frágil. A gente tem que cuidar das nossas mulheres. Vidas femininas importam na Bíblia, vidas femininas importam. Jesus tinha um grande apreço e cuidado com as mulheres. E Jesus conviveu, quando Jesus esteve na terra, viveu 33 anos numa cultura totalmente machista, mas Jesus não era machista. Jesus cuidava, Jesus tinha respeito e Jesus deixou, e os discípulos de Jesus deixaram escrito, que a mulher é o vaso mais frágil, ou seja, o vaso que precisa ser cuidado. Dessa maneira, quinta-feira não é invenção minha, nem da Igreja Metodista, nem do Brasil, É uma campanha que surgiu há muitos anos atrás, até de fora do Brasil. No Brasil, veio para o Brasil só em 2014. Mas falando isso, que vidas femininas importam. E por falar em importância, Deus também dá importância para a nossa vida, para a nossa moralidade. E hoje eu quero falar com vocês rapidamente sobre o que é fidelidade a Deus e o que é prostituição espiritual. Lembrando que nós temos uma aliança com Deus. Tu que é cristão, tu que é cristã, tu tem uma aliança com Deus. Que nós temos, e essa aliança é um compromisso mútuo. Deus tem um compromisso conosco. Ele tem um compromisso de nos salvar, de nos prover, de nos orientar, de nos conduzir. Esse compromisso ele assumiu para conosco, mas aliança é um compromisso mútuo. Nós temos um compromisso de fidelidade a Deus. Infidelidade ou prostituição espiritual é tudo aquilo, toda a prática, todo o costume que a gente faz que contraria a palavra de Deus. Isso se chama prostituição espiritual, e a prostituição espiritual é vista como uma abominação. A gente quer que Deus mantenha seu compromisso conosco. A gente quer bênçãos de Deus, a gente quer orientação de Deus, a gente busca até milagres muitas vezes nas nossas vidas e quer que Deus nos salve e nos leve para viver na glória eterna com Ele. Nós queremos isso, mas nós temos que ter a nossa parte, nossa responsabilidade, nos mantendo fiel a Deus. Quero mandar um abraço a todos e a todas, ao irmão Edson, Deus abençoe, em nome de Jesus, e a todos e a todas que estão assistindo. E quero compartilhar uma palavra de Deus, lembrando que Jesus disse, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Então a palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus é inerrante, não tem o que mudar na palavra de Deus. A palavra de Deus continua valendo. Ou Jesus é mentiroso, porque Jesus disse que a palavra de Deus é eterna. E daí, tu vai ouvir o quê? Quem será que é mentiroso? Aquele que diz que a palavra de Deus é eterna, Jesus que diz que a palavra de Deus é eterna, ou pessoas que dizem que a palavra de Deus tem que ser mudada, transformada, entre aspas, atualizada. Não sei quem tu acha que está mentindo. E se Jesus está mentindo, dizendo que a palavra de Deus é eterna, ou outras pessoas. Eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Jesus diz que a palavra de Deus é eterna. E a palavra de Deus nos diz em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 9 a 13, diz assim: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhar, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, porque todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Por essas abominações o Senhor teu Deus os lançará de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Perfeito, quer dizer, fiel, não vai se afastar daquilo. Aqui Deus está falando claramente, aqui a palavra está falando claramente que quando a gente tem encontro com outras culturas,
A gente não é para adquirir essas culturas que contrariam a palavra de Deus. Então, assim, o cristianismo surgiu e durante muito tempo os cristãos se mantiveram fiéis à palavra de Deus, à orientação dos apóstolos, mas daí quando o cristianismo saiu da região de Jerusalém, foi chegando na Europa, foi encontrando vários costumes dos povos e, infelizmente, os cristãos e a liderança cristã, inclusive, foi agregando esses costumes que nada tem a ver com a palavra de Deus. No século XVI, a Reforma Protestante surgiu justamente... O que a Reforma protestava? Por que eles são chamados protestantes? Eles protestavam que os cristãos tinham assumido essas abominações. Começaram a consultar os mortos, começaram a venerar os mortos, e isso não é coisa de cristão, isso é coisa da cultura céltica. Os celtas, né, aqui no Brasil não tem celta é só o carro, né? Os celtas, eles tinham esse costume de invocar os mortos, e tinha uma festa que eles faziam no final de outubro, que era a festa a Samhain, que é um demônio da morte, e eles cultuavam a morte. Eles achavam que se eles dessem oferendas ao demônio da morte, eles teriam o Samhain, esse demônio da morte, não teria morte. Por isso eles faziam as feitiçarias. E da onde surgiu o Halloween? Em resposta ao Halloween, a Igreja Católica criou o Dia dos Finados. Dia dos Finados. O Dia dos Finados é a Igreja Católica assumindo o Halloween para ela. E no século XVI, os protestantes disseram, não, nós vamos seguir o que está em Deuteronômio 18, nós não vamos fazer Halloween, nós não vamos fazer Dia dos Finados, porque Deus diz que não se deve fazer necromancia, Deus diz que a gente não deve cultuar os mortos, Deus diz que a gente não deve falar com os mortos, não devemos buscar médiums, não devemos brincar de feitiçaria. A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 18, do versículo 9 a 13, diz para a gente abandonar essas práticas que não são cristãs. Mas a cultura está dizendo, não faz mal, é só brincadeira. Mas todo mundo faz culto no cemitério, então por que nós não vamos fazer? A Bíblia diz para não fazer, a cultura diz para te fazer. Qual tu vai seguir? Jesus diz que a palavra de Deus é eterna. A cultura do mundo diz que a palavra de Deus tem que ser atualizada. O que tu vais seguir? Jesus ou a cultura do mundo? A decisão é tua. Mas Deus fala, a palavra de Deus diz que isso é abominação ao Senhor. Cultuar mortos, brincar de feiticeiro, é abominação ao Senhor. Não sou eu que estou dizendo. Abra a tua Bíblia. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, 5º livro. Abre em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 ao 13. Confira na tua Bíblia. Jesus diz que a palavra de Deus é eterna, que a palavra de Deus é salva, que a palavra de Deus limpa, que a palavra de Deus é verdade e que a palavra de Deus não passa. Céus e terra passam, mas a palavra de Deus não passa. Muito bem, Jesus diz isso. A Bíblia diz que celebrar a feitiçaria, fazer festa de feitiçaria e fazer festa para os mortos é abominação. Quem tu vai ouvir? Qual vai ser a tua decisão? Deus te dá liberdade para escolher ser fiel a Ele e a sua palavra, ou se prostituir com as coisas do mundo, prostituição espiritual, abominação. A decisão é tua. Eu quero orar por ti, quero orar também que Deus te dê uma quinta-feira abençoada, próspera, rica de bênçãos na tua vida, e que também Deus te dê sabedoria e coragem para rejeitar tudo aquilo que Deus considera abominação. Rejeite tudo aquilo que Deus considera abominação e seja abençoado por Deus. Meu Senhor e meu Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra. Senhor, meu Deus, também eu quero te agradecer por esse irmão, por essa irmã que está prestando atenção até o final. Porque palavras duras, às vezes, Senhor, as pessoas acabam
começando a ouvir e depois saem, porque não aguentam, não suportam. Mas esse irmão, essa irmã, está ouvindo até o final, Senhor. E por essa coragem, Senhor, eu peço que tu redobre sobre a vida dessas pessoas a bênção. Pai amado, derrama sobre essas vidas a bênção que cura, que restaura, que liberta, que traz a provisão, que guarda o coração em paz. Sobre essas famílias, Senhor, a tua paz. Sobre essas pessoas, Senhor, a tua paz. E agora eu peço, Senhor, que dê coragem e dê discernimento para que essas pessoas possam rejeitar toda prostituição espiritual, toda abominação que te desagrada, Senhor, rejeitando todo costume humano que contraria as tuas palavras, e que possam assumir, Senhor, uma vida de fidelidade a ti, para que nessa fidelidade também recebam todas as bênçãos de serem fiéis. Eu invoco sobre cada pessoa, sobre cada família, a bênção de Deus que cura, liberta e restaura, em nome de Jesus. Amém. Assista de novo esse vídeo. Compartilhe com as pessoas que tu ama essa orientação importante. Rejeite o que é abominável ao Senhor e acolha as bênçãos de Deus advindas da fidelidade a Deus. Leia também Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 ao 13, e confira essas palavras. Deus abençoe e até lá.